Muito bem, a Rússia acabou de lançar o maior ataque de drones contra a Ucrânia desde o início da guerra. Então, no vídeo de hoje, a gente vai repercutir a matéria que fala sobre esse assunto e depois vamos trazer uma análise sobre o porquê que a Rússia está fazendo isso e quais podem ser as consequências desses ataques cada vez mais massivos, cada vez mais poderosos que a Rússia vem fazendo em cima da Ucrânia, tá? Então, fica até o final para você entender o contexto, tá? Então, vamos começar aqui com a matéria do G1, que diz que a Rússia lança o maior ataque de drones da guerra. Mais de 700 drones e 13 mísseis balísticos foram lançados pelos russos. E a grande maioria foi abatida, segundo o exército ucraniano. Ataque é desafio da Rússia a Trump, que disse não estar feliz com Putin. Zelensky pediu novas sanções contra o rival. A Ucrânia acusou a Rússia de ter lançado contra o país, na madrugada dessa quarta-feira, também conhecida como hoje, o maior ataque de drones da guerra, com mais de 700 projéteis do tipo. Ao menos 8 pessoas morreram, de acordo com autoridades ucranianas. O exército ucraniano afirmou que a Rússia utilizou um recorde de 728 drones e 13 mísseis balísticos também, totalizando 741 mísseis e drones. A pasta ainda afirmou que o sistema de defesa aérea destruiu 718 dos drones e mísseis. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, repudiou um novo ataque maciço à Ucrânia, que também chamou de revelador e pediu novas sanções contra a Rússia, a seu petróleo, maior fonte de renda russa, e aos países que compram o produto. O líder ucraniano também disse que é preciso aplicar pressão para que obrigue a Rússia a pensar em acabar com a guerra, não em lançar novos ataques. Abre aspas para Volodymyr Zelensky. Esse é um ataque revelador e ocorre justamente no momento em que tantos esforços têm sido feitos para alcançar a paz, para estabelecer um cessar-fogo, e ainda assim apenas a Rússia continua rejeitando todos eles. Isso é uma prova da necessidade de sanções severas contra o petróleo russo, que tem alimentado a máquina de guerra de Moscou com dinheiro há mais de 3 anos. O ataque aéreo dessa quarta é um desafio da Rússia ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse na terça não estar feliz com o presidente russo e disse que o russo estava matando muita gente, além de considerar possíveis novas sanções contra a Rússia. Nessa quarta-feira, o Kremlin disse não ter sido abalado pelas falas do presidente americano. Enfim, a matéria continua por aqui, mas basicamente é isso, tá? A Rússia lançou um ataque bem poderoso em cima de várias cidades ucranianas. De acordo com a Ucrânia, vários desses drones e vários desses mísseis foram abatidos, mas ainda assim, alguns drones e alguns mísseis ali atingiram os alvos e acabaram gerando um grande estrago. Bom, por que que a Rússia tem feito isso, tá? Basicamente, a Rússia ela percebeu que a Ucrânia está fragilizada nesse momento. Na semana passada, os Estados Unidos eles cancelaram, eles paralisaram o envio ali de armamentos para a Ucrânia, principalmente armamentos defensivos. Então a Rússia ela sentiu o cheirinho de sangue. Opa, pera lá, quer dizer que a Ucrânia então não está recebendo armas, não está recebendo defesas aéreas? Então esse é o momento em que a gente tem que botar pressão, atacar. A Rússia claramente não quer o fim dessa guerra. A Rússia claramente, embora fique ali dizendo, né, palavras bonitinhas, que quer paz, que quer cessar fogo, mas na verdade eles não querem isso. Por vários motivos. Primeiro porque eles estão nesse momento ganhando a guerra, nesse momento eles estão ali mais fortalecidos do que a Ucrânia. E em segundo lugar porque hoje a indústria russa está completamente militarizada. Então, nesse momento, não é vantajoso para a Rússia encerrar a guerra, porque ele encerrando a guerra, você praticamente ali atrapalha muito da economia russa, da indústria russa, que ela vai ter que se readaptar novamente para uma economia pós-guerra, e hoje isso vai dar um trabalho gigantesco para a Rússia. Então é mais fácil manter ali aquela economia de guerra ativa, manter boa parte da sua população ali produzindo armas, produzindo mísseis, produzindo coisas para a guerra, trazendo um monte de pessoas ali, de soldados, para participar da guerra. Hoje, para a economia russa, está muito mais vantajoso estar desse jeito do que ter que paralisar tudo isso e ter que voltar para uma economia normal de pós-guerra. Então, para a Rússia, nesse momento, não é vantajoso. Fora que a Rússia, desde o início da guerra, ela deixa bem claro que, olha, a gente só vai encerrar essa guerra se várias condições
forem atendidas. E essas várias condições são o quê? A Ucrânia aceitar toda a perda dos territórios que já foram conquistados pela Rússia, troca de governo, a Ucrânia não entrar para a OTAN, não ter forças de paz estrangeiras dentro da Ucrânia e eles conseguirem colocar lá um presidente fantoche, um presidente que seja pró-russo, assim como é o Lukashenko lá na Bielorrússia. Ou seja, eles querem uma série de condições lá que nem a Ucrânia e nem o restante da Europa está disposta a aceitar. Então é por isso que eu falo que essa guerra aqui ela é uma guerra que ela vai continuar, ela não tem previsão para acabar, e é por isso que o Trump não conseguiu acabar com essa guerra em 24 horas, não acabou em 6 meses, e muito dificilmente vai acabar com ela durante o seu mandato, porque para ele conseguir acabar essa guerra, ou ele vai ter que expulsar os russos de lá, da Ucrânia, o que hoje é praticamente impossível, dado o cenário que a gente tem no campo de batalha, ou os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia vão ter que aceitar aí uma rendição incondicional com todas as exigências russas que também eu não vejo como viáveis. Então essa guerra vai continuar até que realmente um dos lados perca militarmente. Ou a Ucrânia realmente não consiga mais se sustentar defensivamente e a Rússia acabe conquistando todos os territórios ucranianos, ou realmente a economia russa quebrando. As sanções, as coisas que tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia elas gerarem um desgaste tão grande para a Rússia a médio e longo prazo que a economia russa não consiga mais sustentar esse esforço de guerra e a Rússia acaba desistindo. São os únicos caminhos. Ou é uma rendição russa ou é uma rendição ucraniana, mas em termos de paz, de cessar-fogo, de fim de guerra, eu não vejo essa possibilidade acontecendo. E essa possibilidade não acontecendo, a guerra vai continuar e nesse momento a guerra ela é muito mais favorável para a Rússia, porque a Rússia hoje ela tem uma economia totalmente voltada para a guerra, tem muito mais soldados, tem muito mais munições, tem um outro parceiro que está ajudando diretamente a Rússia, que é a Coreia do Norte, e a Ucrânia tem parceiros ali muito instáveis. Estados Unidos uma hora apoia, uma hora manda munições, outra hora não apoia, outra hora para de mandar munições. A Europa tem uma ajuda mais consistente ali em termos de apoio, mas não tem armas, não tem munições, não pode mandar soldados para a Ucrânia. Então a Ucrânia está numa situação muito difícil e provavelmente a situação difícil ela vai se arrastar por mais um tempo. Por isso que eu acho que a situação hoje ela é muito mais vantajosa para a Rússia do que para a Ucrânia. É exatamente por isso que a Rússia não quer parar a sua guerra, é por isso que a Rússia tem intensificado os ataques, porque ela percebe que nesse momento ela é a parte mais forte, ela é a parte mais poderosa do conflito e a tendência é que ela continue atacando e se aproveitando dessas vulnerabilidades ucranianas, ok? Essa é a análise que eu faço nesse momento, baseado no cenário atual. A gente sabe que na geopolítica, em questões de guerras, essas coisas elas podem mudar aí ao longo do tempo. Mas nesse momento é o retrato que nós temos do conflito. Fez sentido para você a análise que eu trouxe aqui? Se fez, deixa um comentário. Se não fez sentido nenhum também, deixa aqui a tua opinião, a tua visão, qual é o teu comentário em relação a esse momento da guerra, se você acha que realmente a Ucrânia vai conseguir reverter o jogo, vai conseguir virar, vai conseguir vencer os russos, expulsar os russos, enfim, se você tem uma visão diferente, deixa aqui nos comentários, a gente vai expandir esse debate na parte de baixo aqui do vídeo, ok? Se você acha que essa análise também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar, manda para os teus amigos, para os teus conhecidos, para as pessoas próximas, para elas entenderem o cenário que hoje estamos vivenciando na guerra da Rússia com a Ucrânia e esse ataque maciço que vem acontecendo ali da Rússia e por que ele vem acontecendo exatamente nesse momento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e também se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo e também ativando o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias, ou praticamente todos os dias, temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.